Romanos capítulo 1, versículo 28. Os gentios e os judeus. Os gentios e os judeus. Entregue os gentios a reprováveis sentimentos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Quando a Bíblia fala sobre desprezar o conhecimento, olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala acerca de desprezar o conhecimento de Deus, isso significa que o conhecimento chega-se ao conhecimento de todos. A palavra, que é o conhecimento, chega ao conhecimento de todos. Mas todos são obrigados a aceitar a palavra? Não. Alguns recebem e outros fazem o quê? Hein? Desprezam, ignoram. Uns aceitam, uns recebem a palavra, que é o conhecimento, e outros ignoram. Mas todos recebem a palavra, de um jeito ou de outro. Todos recebem a palavra, até quando não querem ouvir, a palavra de Deus chega aos ouvidos. Estou falando besteira? Mas uns aceitam o conhecimento e outros desprezam o conhecimento. É o que diz a palavra. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição que mental reprovável. A pessoa que despreza o conhecimento de Deus, a palavra, o ensinamento, a doutrina não de homens, mas a doutrina de Deus, esses estão sendo o quê? Está escrito aí, ó. Hein? Alguém falou aí. Quem falou? Oi? Reprovável, ou seja, reprovado. Aquele que recebe o conhecimento da palavra e assim despreza, então ele está sendo reprovado, reprovável. Aquele que se levanta contra a obra de Deus, aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, está escrito, não é homem, não é bispo, não é pastor que está falando, quem está falando é a palavra, é o próprio Deus, é reprovado. Aí continua a palavra. Para praticarem coisas convenientes, cheios de toda injustiça. A pessoa que não aceita a palavra, ela comete o quê? Fala, gente. Injustiça. Malícia, avareza e mais o quê? É a palavra. E maldade.
Possuídos de quê? De quê? Possuídos de inveja. Homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo que difamadores. É assim a vida do ser humano. O ser humano acusa, mas esquece dos seus erros, das suas falhas, do que já cometeu, do que já foi, do que já fez, do que está para fazer. Quem está compreendendo, gente? Aí começa a agir de uma forma assim, ó, 29, versículo 29, cheio de injustiça. Hoje alguns se sentem incomodados com certas coisas, mas talvez são pessoas que já incomodaram muita gente. Hoje você se sente incomodado, mas amanhã você pode estar o quê? Incomodando. A igreja é como uma sociedade. A igreja em si, quando eu digo igreja, somos nós que estamos aqui dentro. Esquece agora de quem está lá fora. Mas somos nós, pastores, presbíteros, obreiros, missionários, diáconos, levitas, administradores da obra, secretária, secretário. Somos todos a igreja de Jesus. Somos uma sociedade. E numa sociedade temos que convivermos com os defeitos dos outros, porque não há ninguém perfeito. Só que quando há hipocrisia na vida de um ser humano, quando a hipocrisia reina, o ser humano, ele vive assim, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, possuídos de quê? Vai ouvindo. Homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo mas aí é fácil as pessoas criticarem, é fácil as pessoas condenarem, mas ninguém fala as coisas boas que se é feito. É fácil dizer que o som está incomodando, mas ninguém comenta que a igreja tirou uma porção de gente das drogas, dos vícios. Quem compreende, gente? Isso ninguém vem filmar na porta da igreja. Alguém filma isso na porta da igreja? Ninguém procura saber disso. Ninguém procura divulgar isso. Ninguém procura. Como também ninguém procura ver o esforço que a gente faz por essa obra, por esse ministério. E muitas das vezes abandonar a nossa família, deixar a nossa família de lado para ir no monte, deixar a nossa família no hospital, para poder sentar aqui e atender. Isso não é divulgado, manga. Isso ninguém fala.
Mas tem gente que abre a boca e diz assim: o bispo deixa a igreja abandonada. Tem gente que trabalha aí para a igreja e fica falando certas coisas. Fico chateado. A gente dá a vida, a gente sofre, a gente apanha, a gente faz o melhor pela igreja, pelo povo. Só não dá mais porque a gente não somos perfeitos, somos frágeis. E aí dizem, a igreja está abandonada. É complicado. Eu falo com vocês, igreja, o que está dentro de mim. Eu não vou subir no altar e vou passar hipocrisia para o meu povo, como se tivesse tudo bem. Quem está compreendendo? Ah, mas para que o bispo está falando isso? Para que o bispo está pregando isso? Para que o bispo está falando isso para o povo? Porque pregar o que você já sabe é fácil. Eu poderia chegar aqui no altar agora e dizer para você: vai que vai dar tudo certo. Você já ouviu isso sexta? Eu poderia abrir a boca e dizer para você: você está salvo. Eu já preguei isso terça. Eu poderia abrir a boca e dizer para você: caminha com Jesus, que a tua vida vai mudar. Eu preguei isso domingo. Só que o povo de Deus está cansado de leite. O povo de Deus quer um alimento sólido. O povo de Deus quer aprender a caminhar em meio aos espinhos. E é desse jeito aqui que você está vendo. Numa sociedade temos pessoas movidas por inveja. E aí caluniam um e outro. Isso é dentro da igreja, isso é fora da igreja, isso é no altar, isso é nos bastidores, isso é no escritório da igreja, isso é em todos os lugares. Quem está compreendendo, gente? Só que aí as pessoas falam: o bispo abandonou a igreja. E aí tem pessoas que confundem em viver em paz e viver oprimido. Uma coisa é abandonar, outra coisa é deixar todo mundo em paz. Uma coisa é abandonar, outra coisa é deixar o povo viver na paz do Senhor. Porque se eu quiser agir em punho firme, eu ajo, e o primeiro a ser condenado, ou seja, eu posso dizer assim, a primeira a ser condenada é quem está criticando. Quem está entendendo? Porque está cheio de defeitos. E aí eu digo isso porque você também pode estar vivendo o mesmo que nós estamos vivendo, mas na tua casa, no teu trabalho, ou até mesmo dentro da própria igreja. Só que eu quero que você interprete como eu também interpreto, aonde tudo isso é para tirar o foco da salvação, tirar o foco daquilo que Deus quer fazer através de nós. Quem compreende a palavra? Mas é assim que vive os gentios e os judeus. É o subtítulo. Aí continua a palavra assim, ó.
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Assim vive quem? Quem é que vive assim? Os gentios. Aqueles que desprezam a palavra de quem? De Deus, o conhecimento. Aqueles que recebem o conhecimento do bem e do mal, mas fazem o quê? Desprezam. Esses acabam cometendo injustiças, acabam sendo avarentos, acabam sendo que aqui vivendo em maldade, possuídos de quê? Hein? Essa é a palavra. Homicídio, ou seja, matando o próximo, cometendo dolo e malignidade, ou seja, planejando o mal contra o seu próximo, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de quem? De Deus. Temos, eu e você, que tomar cuidado com isso. Porque senão os anos também se passam, povo amado. Os anos se passam e nós passamos a ser também desta forma. Nós temos que vigiar a cada dia. Nós temos que nos policiarmos a cada momento. Para não deixarmos de ser uma pessoa perseguida, porque o povo de Deus é o quê? Perseguido, para sermos perseguidores. Se nós não vigiarmos, assim seremos. Ao invés de ser perseguido, porque o povo que é de Deus, ele não persegue, ele faz o quê? Ele é perseguido. Só que chega um dado momento em que você se encontra numa posição que, se você não vigiar, você acaba agindo como outros, acaba perseguindo. E Deus não quer isso. Deus quer que você se mantenha como você sempre foi, uma criança aos olhos de Deus. Diga aleluia. Um coração limpo, um coração puro, aonde você sempre enxergou que tudo era lícito, aonde você sempre enxergou que tudo é da vontade de quem? De Deus. Não é assim que você sempre viu as coisas? É assim que nós temos que nos manter. Eu falo aqui hoje não com crianças na fé. Eu falo aqui hoje com pessoas maduras. Pessoas que têm anos de igreja. Pessoas que já foram pregadores da palavra. Pessoas que já foram usados muitos por Jesus Cristo. Pessoas que já tiraram muitos de um caminho errado e trouxeram para um caminho certo. Porém, se nós não vigiarmos, o tempo faz a gente tirar aqueles que estão no caminho certo e levarmos eles para um caminho errado. Com Paulo foi diferente. Ele era perseguidor e passou a ser o quê? Perseguido. Só que com alguns é o seguinte: ele era perseguido e se torna perseguidor. Então, mulher,
Deixa de condenar o teu marido. Homem de Deus, deixa de condenar a tua esposa. Cada um viva a sua vida com quem? Com Deus. Mas bispo, ele ainda não aprendeu. Ele vai aprender, porque quem vai ensinar ele não é você. Quem vai ensinar ele é o Espírito Santo. Mas bispo, ela não aprendeu. Quem vai ensinar ela não sou eu, bispo da igreja. Quem vai ensinar ela é o Espírito Santo. Então não seja um perseguidor. Não seja aqui, ó. O que está escrito aí, ó? Hoje é palavra de ensinamento para a igreja. Hoje é palavra de ensinamento para o povo de Deus. Diz assim a palavra: cheios da injustiça, não seja uma pessoa que vem injustiçar ninguém. Cheia de malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, falando mal de um do outro. Eu vou acabar com ele, eu vou destruir a imagem dele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Com que iremos ganhar? Iremos ganhar o que com isto? Hein? Nada. Cada um colhe o fruto do que planta. Deixa cada um colher o seu fruto sozinho. Quem está compreendendo a palavra? Deixa cada um colher o seu fruto sozinho. Você não precisa forçar o fruto de ninguém. Você não precisa forçar o fruto de ninguém. Cada um vai colher o que planta. Você somente tem que esperar em Deus e viver a sua vida com Deus. Aí a palavra continua assim, ó. Versículo 30. Caluniadores, aborrecidos de quem? Eles estão aborrecidos com Deus, porque a vida deles não vão, e também não querem que a vida de ninguém o que? Vá. Insolentes, soberbos, mas o que? Isso aí. Inventores de males, até inventam. Desobedientes aos pais, ou seja, aos que o ensinam. Insensatos, pérfidos, não é isso? Sem afeição natural, ou seja, sem um caráter natural. Na tua frente é de um jeito e por detrás é o quê? O cristão pode ser assim? O verdadeiro homem de Deus, me diga, o verdadeiro homem e mulher de Deus pode ser assim? Pode? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Sem feição natural, ou seja, falso. E sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, sabendo que Deus é justo, sabendo do que Deus é capaz de fazer, de que são possíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam, porque assim procedem. Existem pessoas que até sabem. Está aqui, ó. Olha aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, sabendo que Deus é capaz de fazer, de que são possíveis de morte, ou seja, são cheios de falhas os que tais coisas praticam, podem ser punidos aqueles que praticam essas coisas que a gente acabou de ler. Tem pessoas que sabem o mal que estão correndo. Tem pessoas que sabem que o que plantam, o que colhe. Que se hoje ela fala mal de alguém, destrói a vida de alguém falando mal de alguém, amanhã vão fazer a mesma coisa com ela. Tem pessoas que sabem disso tudo, mas mesmo sabendo disso tudo, continuam o quê? Fazendo. Tem pessoas que sabem que se beber, estão causando grandes problemas em sua vida, na sua saúde. Tem pessoas que sabem que se fumar, estão causando grandes problemas na sua saúde. Tem pessoas que traem, sabem que traindo estão trazendo grande destruição ao seu casamento, mas pensam assim: nunca será descoberto. Tem pessoas que sabem que são condenados à morte, que são possíveis de morte, é o que está escrito, mas ela acha que aquilo de ruim pode acontecer com qualquer um, menos com quem? Não é assim que vem o pensamento do ser humano? Não, não, comigo não acontece isso. Aí continua vivendo no erro, continua vivendo uma vida errada, uma vida em oculta, porque acham que com ela não vai acontecer, nunca será descoberto. É assim que vive o ser humano. Mas a pessoa que é justa, a pessoa que é de Deus, ela carrega dentro de si um temor, um respeito a Deus, não medo, mas um respeito. E ela diz: não, isso aqui eu não vou cometer, porque isso aqui desagrada ao Senhor. Isso aqui eu não vou fazer, porque amanhã quem pode estar fazendo isso sou eu mesmo. Quem está compreendendo, igreja? Você está entendendo? Então não viva a condenar o seu irmão do lado, mas viva assim para estender a mão para ele e erguer, porque esse a quem você está estendendo a mão, amanhã vai te levantar também. Diga aleluia, diga glória a Deus. Porque aquele que está caído hoje, amanhã vai estar de pé. E o que está de pé hoje, amanhã pode estar caído. E numa sociedade, um tem que ajudar o outro, um tem que levantar o outro, um tem que compreender o outro, um tem que viver para com o outro. E assim vivemos uma sociedade abençoada e feliz, para a glória de Deus. Pode glorificar o Senhor. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são possíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente o fazem,
mas também aprovam os que assim o que procedem. Povo querido, seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não carregue apenas o título de pastor. Entendeu, pastores? Cadê os pastores? Não carregue apenas o título de pastor. Não carregue apenas um título de vereador da igreja. Não carregue apenas um título de missionária, de pastora, de bispo, de obreiro. Não carregue apenas um título de cristão, mas seja o próprio. Diga aleluia. Seja um homem e uma mulher de Deus. Pratique a palavra do Senhor todos os dias da tua vida. Pode glorificar o nome de Jesus. Quando eu mando você glorificar, bater palmas, não é concordando aquilo que eu estou dizendo ou se agradando daquilo que eu estou dizendo. Não. Porque nem tudo que se fala no altar da igreja agrada a todos. Nem tudo que é falado no altar agrada a mim. Mas tudo que é falado no altar serve para mim. Quem está entendendo? Então, quando glorificamos com uma salva de palmas, estamos dizendo assim: obrigado, Jesus, pelo Senhor falar conosco. É isso que quer dizer. Amém? Então glorifica Jesus. Porque muitas das vezes batemos palma quando gostamos de ouvir aquilo que está sendo falado. Mas também devemos bater palmas quando não gostamos de ouvir aquilo que está sendo falado, mas é a verdade. Quem está entendendo? É desse jeito. Então, povo amado, saia daqui hoje e seja um praticante, não da doutrina da Igreja Mundial, não da doutrina do Bispo Rafael, mas seja um praticante da doutrina que é a palavra de Deus. Não seja um perseguidor, seja um perseguido, seja um homem de Deus. Se você está sendo caluniado, diga glória a Deus. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se você está sendo rejeitado, diga glória a Deus. Porque é sinal de que você é um homem e uma mulher de Deus. Então, seja sempre o que você é. Seja sempre o que você é. Um homem ou uma mulher de Deus. Quem está compreendendo? Põe essa palavra no coração.